Depois do golpe de 64, pessoas foram exiladas, torturadas e mortas pelo regime de exceção no Brasil. Outras foram acusadas, julgadas e presas por crimes que não cometeram. Hoje, a senhora vai conhecer a história de Orlando Sabino, que passou 40 anos preso em um manicômio, condenado por 12 mortes. O repórter Fábio Diamante revela que tudo não passou de uma farsa montada para esconder o assassinato de pessoas durante a ditadura militar. Década de 70, uma série de assassinatos no Triângulo Mineiro espalhou o pânico em diversas cidades. A polícia militar prendeu esse homem, Orlando Sabino, apontado como um assassino cruel. E a história do monstro se espalhou, virou até música. Os valentes tremiam de medo ao saber que o monstro matava em segredo. Será que foi isso mesmo? Essas são as últimas fotos de Orlando Sabino, tiradas no ano passado. O largo sorriso é de um homem que tinha entrado pela primeira vez na vida, aos 63 anos, numa pizzaria. Isso aconteceu depois de 37 anos de internação neste manicômio judiciário, em Barbacena, Minas Gerais. Mas vamos voltar aos tempos da ditadura. Essa é a história oficial, contada pelos homens de farda. Fim de 1971. Mortes começam a acontecer em 7 cidades de Minas Gerais e Goiás. A polícia divulgou que um criminoso estava solto e que todos corriam perigo. Ele também matava e chupava o sangue de animais nas fazendas. O boato já fazia parte dos planos dos militares, que caçavam comunistas na região. Você tem um mapa que mostra que por ali ia passar a coluna guerrilheira do Carlos Marighella. E ali era a zona de recuo, né, dos guerrilheiros do Araguaia. Então, você vai ter uma grande operação em 71 das Forças Armadas nessa região e as Forças Armadas precisam justificar a presença delas lá. E aí elas criam a história de um monstro. Um dos crimes aconteceu aqui, em 1972, na zona rural de Capinópolis, no Triângulo Mineiro. Um casal de fazendeiros foi morto. O criminoso, antes de fugir, ainda degolou 36 bezerros. Segundo a polícia, o assassino era Orlando Sabino. Só que a perícia mostrou que o homem foi morto com tiros de calibre 44. Esse tipo de arma era de uso exclusivo dos militares. Orlando Sabino foi então preso e apresentado como um troféu. Era um andarilho, vestia calça branca, não tinha sapatos e guardava num saco de pano uma marmita e uma colher. Naquela época, ele já aparentava problemas mentais e, segundo os policiais, confessou espontaneamente todas as mortes. E a justiça mandou internar o monstro por tempo indeterminado. O Orlando Sabino, de início, era uma pessoa muito introvertida. Parece que ele tinha vergonha de olhar para as pessoas, né? Sempre no canto, sempre triste. Aos poucos, o então diretor do manicômio conseguiu se aproximar do tal monstro. O segredo? Um pacote de balas. Ele gostava muito de doce de bala. Aí eu levava a semana um pacote de bala para a enfermaria, que ele estava na enfermaria de idosos, né, no hospital. Então, ele começou a ganhar confiança comigo. Para conseguir as confissões, os militares usaram o mesmo artifício. Um sargento dava pedaços de rapadura para Orlando Sabino a cada confissão. E assim, ele foi vivendo, internado como um criminoso. Mas quem o conhecia não conseguia acreditar na culpa. Muitas vezes eu me coloco, às vezes, à noite em sonho. Mas sabe o que ele fez aquilo? Não. Porque a gente tem a parte humana, né? Coitado, não tinha ninguém. Depois de 37 anos no manicômio, 7 a mais do que permite a lei, ele teve que sair. Foi acolhido em uma das casas terapêuticas de Barbacena para pessoas com doença mental e sozinhas, sem família. Uma guerra para garantir um resto de vida decente começava ali, em abril de 2011.
Houve um movimento que a gente conseguiu, de uma certa forma, abafar com a ida dos cuidadores, do técnico, nossa, de casa em casa, tentar dizer desse sujeito que ele já havia cumprido, que a gente nem tinha certeza de que ele tinha cometido aquelas atrocidades. Aqui, Orlando Sabino dormiu, se alimentou, fez amigos e encantou quem cuidava dele todos os dias. Eu me lembro que eu falava, me dá um abraço, ele não sabia abraçar. E aí eu falei assim, aí a gente começou a conquistar abraço pra ele. De saudade, de lembrar, né, que foi, assim, ele sentia ele sentia necessidade de afeto, né? O perigoso monstro dos tempos da ditadura começou a sair sozinho. Ia na padaria comprar o doce de que tanto gostava. De vez em quando a gente via ele rindo sozinho até, né, Cássio, assim... Né? Não sei o que às vezes a gente procurava conversar sobre isso. O que está acontecendo, Orlando? Você está rindo, você está lembrando de alguma coisa? Mas ele não chegava a verbalizar o que passava. Orlando Sabino morreu no dia 8 de junho do ano passado. Ele teve um infarto fulminante enquanto dormia. Estiveram no enterro funcionários do manicômio e das residências terapêuticas. E todos tinham a mesma certeza de que a verdade sobre mais um crime cometido pela ditadura no Brasil estava sendo enterrada bem aqui com Orlando Sabino. Como ele é uma pessoa sem família, sem dinheiro, sem nada, a história ficou desaparecida. O jornalista Pedro Popó escreveu um livro sobre a triste história de Orlando Sabino. Ficou frente a frente com ele no manicômio. Eu fiquei por mais de 1 hora com ele, conversei longamente com ele e a certeza que eu tive naquela conversa, quando eu saí, é de que havia ali na minha frente um portador de doença mental. E um bode expiatório, mais do que nunca. Antes de morrer, em liberdade, Orlando Sabino conseguiu realizar 2 sonhos: chupar laranja no pé e dormir sozinho na grama. O tal do monstro não é aquela pessoa que vocês conheceram? Não existiu isso. Pra gente não existiu. E amanhã a correspondente Yula Rocha mostra como os Estados Unidos foram decisivos para instaurar a ditadura no Brasil. Estava tudo pronto, mas como João Goulart deixou o poder sem resistir, o plano não precisou ir adiante.